Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast DrCast. Eu sou Felipe Dourado e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que está no centro de muitos debates acadêmicos e sociais: a ética na comunicação da ciência. Para isso, convidamos dois especialistas que vão nos ajudar a entender os principais desafios e responsabilidades que quem comunica a ciência: Isabela e Caio. Sejam muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem bastante. Muito obrigada, Dourado. É um prazer estar aqui. E esse é um tema fundamental nas discussões atuais, justamente porque a ciência ela vai influenciar diversas decisões do nosso dia a dia e atualmente a gente está cercado por desinformação. Então eu acho que esse podcast, essa discussão que a gente vai fazer aqui, vai ser muito benéfica por conta disso. Obrigado. Eu queria agradecer ao convite de Felipe por poder compartilhar minha fala aqui. E a comunicação científica com responsabilidade é o que garante informação. Como a Isabela falou, que hoje a gente está com muita dificuldade de combater as fake news, que por falta até de conhecimento das pessoas, acaba compartilhando informações falsas, complicando nossa vida como médico e trazendo doenças que antes estavam erradicadas e agora voltam a circular na nossa população. Vamos começar com o básico. A ética e a ciência são duas áreas fundamentais do conhecimento humano, que, embora distintas, estão profundamente interligadas. Eu queria saber de vocês, Isabela e Caio, o que significa, nas palavras de vocês, comunicar a ciência com a ética. Então, a ciência, antes de tudo, significa compromisso com a verdade, comunicar com ética. Então, a ética na comunicação científica, ela envolve a honestidade, precisão e responsabilidade. Como destaca um estudo publicado na Nature Communications em 2023, os cientistas e comunicadores eles precisam ser transparentes sobre os métodos e limitações de suas pesquisas. Então, é necessário que o cientista ele limite o seu estudo e não coloque como uma verdade universal aquilo que ele está publicando, porque ele precisa pensar se aquilo realmente é verídico e ser transparente sobre os métodos. Então, ele deve explicar como ele chegou àquele resultado e deixar com que o leitor ele saiba os mecanismos que fez com que ele chegue àquela conclusão. Sim, é também importante considerar o impacto social da informação. Um artigo recente da Science Advance mostrou como a desinformação científica afeta políticas públicas e a confiança da população. Hoje a gente pode ver até pessoas usando como campanhas políticas ou, como tinha falado anteriormente, usando fake news para manipular a população, usando falsas informações. Por exemplo, teve uma casa um tempo atrás sobre a vacina, né? Que a vacina da Covid não podia usar porque poderia trazer uma doença a mais ou a menos. E por isso, comunicar a ciência com ética também é um ato de cidadania. Pronto. Agora vamos falar um pouquinho sobre os pilares da ética. Os pilares da ética são fundamentos que orientam as decisões e ações morais dos indivíduos e das sociedades. Eu queria saber de vocês quais seriam esses pilares e se vocês dois poderiam citar alguns para a gente. Então eu vou continuar, eu vou começar com alguns e depois o meu colega Caio ele continua. Então, eu acho que o primeiro que eu poderia citar é a honestidade e a precisão, Então, o pesquisador ele nunca deve manipular os resultados para que, com o objetivo de comprovar a hipótese que ele deseja chegar, Além disso, nós temos também a transparência, que é mostrar, como eu já falei, de que forma ele obteve esses dados e de que forma ele chegou no resultado que ele está publicando. Outro pilar importante é o respeito à incerteza, porque a ciência ela evolui, então ele tem que deixar claro isso nos seus estudos, de que o que agora ele pode ser considerado uma verdade, talvez daqui a 20 anos ou até menos não seja, porque a ciência ela está em constante evolução e todos os dias a gente comprova algumas hipóteses ou
ou não, entende? Outro pilar importante é a responsabilidade social, que é pensar nas consequências do que se divulga. Então, o que aquilo vai impactar socialmente. E isso é importante para que a ciência seja divulgada com ética e responsabilidade. Acrescentando o que minha colega Isabela falou, combater a informação atual contra fake news é uma parte muito importante do nosso trabalho, porque hoje em dia está muito fácil uma pessoa criar uma conta no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede social e começar a publicar o que ela achar conveniência em qualquer programação científica. Isso dificulta muito o nosso trabalho, porque a gente trabalha árduo assim, para trazer informação para a população e uma pessoa pode, ou até mesmo, não entrar na fé, mas talvez credibilizando a comunidade científica como um todo, né? Outro ponto importante é a acessibilidade da linguagem clara, né? Que hoje é uma barreira linguística assim, entre os jovens e as pessoas mais velhas que usam muito celular e você pode ver que usa muita abreviação e a pessoa adulta ou a pessoa mais velha tem muita dificuldade de entender um artigo que foi escrito por uma pessoa que não usou uma mensagem clara, né? Uma coisa formal. E também tem a diversidade de perspectivas, polaridade religiosa e contextos. Pronto, agora vamos entrar em mais uma problemática em relação a condutas antiéticas. Os erros de condutas antiéticas ocorrem quando indivíduos e instituições agem em desacordo com os princípios morais, como honestidade, respeito, justiça e responsabilidade. Esses comportamentos prejudicam a confiança nas relações humanas e emocionais, podendo causar danos sociais, físicos e emocionais. Eu queria saber dos dois exemplos de condutas antiéticas que vocês poderiam citar para a gente. Alguns exemplos seria o plágio, né, que é o ato de você copiar ideias, textos, ou imagens ou resultados da pesquisa de outra pessoa, sem você dar o devido crédito a essa produção científica, né? Fazendo parecer que isso é de autoria própria. E por que isso é errado? Isso vai violar os direitos autorais e a integridade acadêmica, além de desvalorizar o esforço intelectual dos verdadeiros autores daquela produção, né? E vai prejudicar a credibilidade, a sua própria credibilidade, né? Da pessoa que está plagiando isso. Além disso, existe o autoplágio, que é quando o próprio autor ele vai reutilizar partes significativas dos seus projetos anteriores e fingir, né, agir como não vai informar que aquilo um dia já foi divulgado, vai fingir que aquilo é uma nova produção científica. E por que isso é errado? Isso é errado porque o leitor ele vai ser enganado e vai ter a falsa impressão de que o conteúdo é novo, além de ferir as normas éticas das publicações científicas. Além disso, a gente tem a falsificação de dados, que envolve manipulação, inventar e alterar dados de uma pesquisa, justamente com o objetivo de que alcance o resultado desejado. Isso pode ser, exemplo, mudar números de experimentos para que a hipótese ela pareça verdadeira, ou até mesmo inventar uma entrevista, inventar uma pesquisa que nunca chegou sequer a acontecer. E isso é errado porque vai comprometer a confiabilidade da ciência e pode causar danos reais à sociedade, como medicamentos ineficazes ou políticas públicas mal orientadas. Agora, acrescentando o que minha colega falou, também é sensacionalismo quando ocorre no caso de exagerar ou disturbar descobertas. Tipo, como ela disse, mentir sobre os resultados das pesquisas para tentar comprovar o seu ponto. Isso acontece muito no nosso ramo. Às vezes a pessoa vai fazer um trabalho na comunidade, assim, um grupo de pessoas, e o resultado que ele queria lá não consegue. E frustrado, ele tenta manipular o resultado assim, para poder gerar um falso próprio ego, assim, né? E também pode gerar medo e falta de esperança na população. Às vezes ele vai ver se uma população tem casos de diabetes, assim, número elevado. Aí chega lá, é um número controlado, mas por ele querer intervir, ele fala que é um número exagerado. Isso
ataca a ética e sobre a responsabilidade com as pessoas que se comunicam sobre isso. Uma vírgula, como eu acabei de falar, um ponto importante é que o levantamento feito pelo Reaction Watch, ele mostrou que a maioria das aplicações em artigos científicos tem justamente relação com essas práticas que a gente acabou de citar aqui. Para encerrar nosso incrível podcast, que recado vocês deixam para quem está começando na área científica? Isabela. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ser transparente e comprometido com o bem público, né? E a ciência ela deve, antes de tudo, servir a sociedade. Então, eu acho que a pessoa tem que ter isso em mente. Quero agradecer o convite de Felipe por poder partilhar seu espaço aqui com a gente, né? Para trazer informações para você. Eu acho que o meu recado seria nunca subestimar o poder da comunicação. Como dizia o relatório, a esfera de comunicar a ciência é parte do poder científico, a ciência com consciência, né? Porque eu acho que não é o poder da voz, né? Da gente, médico, as pessoas acreditam que a gente não pode desperdiçar a esperança que as pessoas botam na gente, como pessoas e profissionais. A você, telespectador, muito obrigado pela participação. Obrigada. Obrigado, Caio. Obrigado, Isabela. Pelas reflexões tão importantes que trabalhamos hoje. Obrigado pela companhia. Lembre-se, ética não é um detalhe, é o alicerce da ciência. Até a próxima. Encerramos esse episódio com a certeza de que comunicar a ciência vai muito além da simples divulgação de resultados. Trata-se de um compromisso ético com a verdade, a transparência e o impacto social da informação. Como vimos ao longo da conversa, a responsabilidade na comunicação científica é parte integrante do fazer científico, sendo fundamental para fortalecer a confiança pública, combater a desinformação e promover o acesso equitativo ao conhecimento. Agradecemos imensamente aos nossos convidados por compartilharem suas reflexões e experiências e a você, ouvinte, por acompanhar essa discussão tão relevante. Que esse episódio sirva de incentivo para práticas comunicacionais mais conscientes, responsáveis e comprometidas com o bem coletivo. Fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, é como o trabalho silencioso de um cientista em seu laboratório. Nem sempre visto, mas essencial para construir a verdade. Ética não precisa de plateia, precisa de consciência. Até o próximo episódio, pessoal.